Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Aqui é a Maria Jerônima, aqui pronta para te falar, para te ensinar, para discutir algumas coisas sobre o Brasil e suas constituições. Lembrando que, a partir dessa aula, as próximas serão apenas da Constituição de 1988. Matéria que a gente sempre vê aí, né, nos concursos estaduais, nos concursos federais, e até como cidadão, para você estar prestando vestibular, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Constituição. Então, não tem como a gente começar a falar da nossa última, né, que tem aí 35 anos, sem falar das que antecederam, né, da história das constituições. Como eu sempre digo, tá? Essa aula aqui não é aula de decoreba, não é aula de você decorar, mas é aula para você aprender e para que você tenha alguns macetes aí, para que você entenda qual foi a cronologia, né, como que cresceu e como foi desenvolvida essas constituições no decorrer dos anos. Então, é uma história bem interessante, eu amo esse tema, então acho que é muito interessante nós, como brasileiros, entender. Então, para nós, né, para que quem está aí prestando o concurso também é hiper interessante, e meu objetivo aqui é fazer com que seja uma matéria simples. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não curtiu, curte aqui, que você pode ajudar mais pessoas a conhecerem e me ajudar também aqui no canal. Se inscreve, manda para outras pessoas, eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muitos conteúdos para o seu concurso público. E a gente vai começar, desde agora, com o Brasil e suas constituições, sobre algumas curiosidades, né, as principais curiosidades. O que a gente tem, que o Brasil ela teve sete constituições desde o Império. Alguns historiadores consideram a emenda número um da Constituição Federal de 67 como a Constituição de 69. Então, lá na frente a gente vai ver. Então, assim, oficialmente nós temos sete, tá? 1824, 1891, 1934, 1937, 46, 67 e 88. Em 69, na época do militarismo, nós temos uma que eles consideravam, mas foi uma adaptação para o militarismo, para o regime militar, de 67. Então, oficialmente não é considerada uma Constituição. Mas nós vamos passar por elas para vocês entenderem essa diferença. E claro, né, como foi a questão do militarismo, eles não consideram, eles falam que foi um erro aí, né, uma fase de erros no Brasil, então a gente não considera ela como oficialmente como uma Constituição, ok? Então a gente vai ver isso bem devagar, então podem ficar tranquilos. E para começar, a gente vai começar ainda de 1824, a Constituição Política do Império. Então, essa é a mais longa que nós tivemos, ela teve 65 anos. E ela aconteceu logo depois que nós tivemos a independência do Brasil. Então, eu vou sempre deixar aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem anotar, porque eu resumi muito mesmo, assim. Se vocês quiserem anotar, dá pausa, escreve ou coloca só os detalhes que eu vou citar aqui para você. Mas eu vou lendo algumas coisas, fazendo alguns comentários extras e a gente vai debatendo no decorrer do tempo, tá bom? Então, de todas as constituições da história nacional, a Constituição Política do Império do Brasil foi a que vigorou por mais tempo. Desculpa. Então, lembre, por 65 anos. E nesse período sofreu apenas uma emenda, ou seja, apenas uma correção. Somente a Constituição dos Estados Unidos era mais antiga que a brasileira. Ela foi elaborada por um Conselho de Estado e outorgada em 1824 por Dom Pedro I. Então, ela foi permitida, ela foi, né, oficializada em 1824 por Dom Pedro I. O texto consolida em seu primeiro artigo a independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, formando uma nação livre e independente, que não admite, como qualquer outro laço, algum de união ou federação que se opõe à sua independência. No artigo 10, a repartição de poderes se faz em quatro: poder legislativo, poder moderador, poder executivo e poder judicial. Então, nós temos nessa aqui quatro poderes, diferente do que nós temos hoje, que nós temos apenas três. Então, a gente vai entender o que é esse poder moderador. Traço marcante dessa Constituição foi o poder moderador previsto no artigo 98 do texto, que coloca o imperador como chefe supremo da nação acima de todos os outros. Ele confere um caráter inviolável, sagrado e isento de qualquer responsabilidade. Imagina esse poder hoje em dia, hein? Pelo dispositivo, o imperador tem poderes ilimitados para nomear senadores, convocar ou prorrogar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara de Deputados e suspender magistrados. O texto estabelece a divisão do território em províncias, governadas por indicados pelo imperador, e eleições indiretas e censitárias. Institui a forma de governo monárquico hereditário, constitucional e representativo, e adota a religião católica como oficial do império, permitindo outras religiões apenas em cultos domésticos. Então, essas aqui são as principais. Maria, o que é o principal? Lembrar que na de 1824 nós tínhamos também o poder moderador, que dava plenos poderes ao imperador, que era um regime monárquico hereditário, ou seja, ia passando de pai para filho,
e principalmente que ela foi a mais longa, aí, de 65 anos, e que a Igreja Católica era considerada a religião oficial do Império, diferente do que nós temos hoje, né? Logo depois, nós temos a segunda, que é de 1891, a Constituição Republicana, com o fim da monarquia, assinado em dia, com o fim da monarquia, assinado dia 15 de novembro de 89, o decreto que institui o governo provisório da nova República, o documento pelo qual é proclamada a República. O momento exigia a elaboração de uma nova Carta Constitucional, que estabelecesse a estrutura do Estado e os rumos a seguir, e um ano após a proclamação da República, foi instalado o Congresso Constituinte. A primeira Constituição Republicana do Brasil, com seus 91 artigos e outros 8 nas disposições transitórias, foi então promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, com modificações profundas em relação à carta anterior. Então, lembre-se, nesse período aqui nós temos o fim da monarquia, então aquele tipo de poder, aquele tipo de poder moderador, por exemplo, já não cabia, já porque nós agora, a partir desse momento, nós já éramos uma república. Então, cria-se uma nova Carta Constitucional com várias modificações em relação à primeira. Então, vamos lá para essas modificações. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, com caráter mais democrática, foi promulgada pelo Congresso Nacional e instituiu o federalismo, por união perpétua e dissolúvel de suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Como forma de governo, essa carta é marcada pela criação de uma república presidencialista com federalismo, a qual preserva a autonomia dos estados e destina uma área de 14.400 quilômetros a ser demarcada no Planalto Central para nela estabelecer a futura capital federal. E isso aqui lembra, né? Tem muita gente que não sabe que Brasília ela foi destinada e tem uma destinação desse, né, de quilômetros para que fosse criado o Planalto Central, o Distrito Federal, que é onde eu estou aqui, inclusive. Então, desde, né, da Constituição de 1891, nós já tínhamos esse território, né, e Juscelino Kubitschek, depois já sabendo disso, que utilizou e realmente criou o Planalto Central. 1891, ainda na mesma carta, ela garante a eleição direta, e aqui a gente vai ver as principais diferenças, tá? Garante as eleições diretas por maioria absoluta dos votos, não secretos, para presidentes e vice-presidentes da República para brasileiros natos com mais de 35 anos de idade no exercício dos direitos políticos. Então, imagina, voto não secreto. Então, isso é uma característica importante, acima de 35 anos. É inspirada no modelo norte-americano, presidencialista com federalismo, que se opõe ao modelo da carta anterior da monarquia constitucionalista. Estabelece a separação e independência entre os poderes, extingue, e já não faz mais sentido, né, o poder moderador, então ele deixa de existir, e preconiza a laicidade do Estado. Institui o habeas corpus como garantia do direito de locomoção. E quando eu falo laicidade, então quer dizer que a Igreja Católica já não é a religião oficial, né, do Estado, né, do Brasil. Então, nós temos principalmente a separação dos poderes, então cada um é independente entre si, legislativo, executivo e judiciário, e deixa de existir o poder moderador. Nós temos aí logo depois a de 1934, que foi de curtíssima duração, vocês vão ver aqui. Nós temos, ele reafirma que no seu primeiro, o compromisso da República com o princípio federativo da Carta anterior. Para o ministro Celso de Mello, a Constituição de 34 representa um divisor de águas na evolução do constitucionalismo brasileiro. O texto liberal é fruto de uma série de fatores internos e externos, que culminaram no esgotamento do modelo anterior e já estabelece no seu segundo artigo que todos os poderes emanam do povo e em nome deles são exercidos. Após a Revolução de 1930, era necessária uma nova Carta Constitucional, uma vez que então o presidente Getúlio Vargas governava de forma autocrata, por meio da edição de decretos. Contra essa concentração de poder, eclodiu a Revolução Constitucionalista de 32, ocorrida em São Paulo, que levou à elaboração da Constituição de 1934. O novo texto trouxe muitos avanços, especialmente na legislação eleitoral e trabalhista, com a conquista do voto obrigatório e secreto do direito de voto às mulheres. Então, aqui é interessantíssimo você lembrar que qual que é a grande característica da Constituição de 1934. Foi nessa Constituição que nós temos o voto obrigatório e secreto com direito de voto das mulheres. Né? Então, até então, as mulheres não podiam votar, apenas homens acima de 35 anos, nem todos também, né, que tinham que prestar serviço, tinha toda a característica. Então, a partir de 1934, nós temos o direito a voto secreto e obrigatório e das mulheres. Marca a criação da justiça eleitoral e do trabalho. Outro ponto muito importante também. O texto traz ainda uma nova estruturação do Estado, com as prerrogativas privativas da União,
frente aos governos estaduais e uma nova organização da justiça no país, com aprimoramento do controle da constitucionalidade, das leis e dos atos normativos. Além disso, institui o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Mandato de Segurança e a Ação Popular. Apesar dos avanços propostos na Carta de 34, ela durou pouco, apenas 3 anos, e foi revogada para a entrada em vigor da Constituição de 37, criada para consolidar o Estado Novo e a ditadura da Era Vargas. Então, aqui a gente fala que é como se fosse uma montanha-russa, né? A gente consegue um pouco mais de democracia, cai, porque agora a gente vai entrar no período da ditadura do Getúlio Vargas, então a gente perde alguns direitos. Mas, né, faz parte da nossa história, a gente precisa aprender. Então, a de 1934, que foi muito importante, principalmente para nós mulheres, ela deixa de existir em 1937, porque nós entramos aí no período de ditadura do governo Vargas. Então, inspirada nos regimes totalitários em ascensão da Europa, no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 37 foi outorgada por Getúlio Vargas para implantar e consolidar o chamado Estado Novo, de caráter autoritário, e aí muda tudo que a gente tinha visto lá na de 34. O texto começa com a exposição de motivos feitas por Getúlio Vargas para justificar as medidas duras que viriam a ser elencadas em seus artigos e parágrafos, para assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao bem-estar e à sua prosperidade. Assim, a Carta de 37 instituiu a pena de morte, suprime liberdades individuais e os partidos políticos e concentra poderes no chefe do executivo, acabando com a independência dos demais poderes da República. Então, a gente volta ali quase como se fosse lá na época do Império, né? Quando o poder é todo voltado apenas para uma pessoa. Aqui ele voltou todo o poder para o chefe do executivo, no caso o presidente, e ele deixa de ter todos, né, o judiciário, o executivo e legislativo não são mais independentes, eles são totalmente dependentes agora das decisões do poder do chefe executivo. O texto também restringe a atuação e as prerrogativas do Congresso Nacional, permite a perseguição política aos opositores do governo e estabelece a eleição indireta com mandado fixo de 6 anos para presidente da República. O fim da Segunda Guerra Mundial, com a decadência dos regimes totalitários que inspiraram o Estado Novo, além da satisfação gerada pela grande concentração de poder nas mãos do chefe, do Poder Executivo, levaram à queda do regime de Vargas. Assume, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro José Linhares, para a convocação de eleições em uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova ordem constitucional. Então, quando a gente tem o fim da Era Vargas, quando ele vai lá e deixa a vida, nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele assume a presidência, né, momentaneamente, para que ele convoque outras eleições e para que outra Assembleia Constituinte seja feita. A de 1946, então nós saímos lá de 37, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos a Constituição de 1946, que foi promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Ela tem um caráter democrático que a anterior não tinha, retomando os preceitos da Carta Liberal de 34. Passam a ser restabelecidos os direitos individuais e independência dos poderes da República, então, legislativo, executivo e judiciário voltam a ser independentes entre si, e a harmonia entre eles, a autonomia dos estados e municípios, a pluralidade partidária, direitos trabalhistas, como direito de greve, instituição de eleições direta para presidente da República, como mandato de 5 anos. Então, lá no Getúlio Vargas, né, nós tínhamos 6 anos, agora volta para 5 anos. O texto também extingue a pena de morte, garante a liberdade de expressão, o direito de propriedade, a inviolabilidade das correspondências, entre outros, que são que nós temos até hoje, né? E na Carta de 46, destaca-se a instituição do regime parlamentarista por meio do chamado do ato adicional do dia 2 de setembro de 61, após a renúncia do então presidente da República, Jânio Quadros. Mas tal emenda previa a realização de um plebiscito. Realizado em janeiro de 63, a maioria da população decidiu pela restauração do regime presidencialista. Embora democrática, a Constituição de 46, com seus 218 artigos, traz na sua primeira parte toda a estruturação do Estado e somente a partir do artigo 129 começa a tratar da Declaração de Direitos da Cidadania e das Garantias Individuais. O texto ainda impede qualquer reforma constitucional em vigência de estado de sítio e da deliberação de projetos tendentes a abolir a federação ou a república. E aí, como eu sempre, né, como eu disse, é como se fosse a montanha-russa, né? Nós vamos para o democrático, depois a gente vai para o totalitarismo, e a gente vai sempre nesses dois últimos, a gente vê muito isso.
Então, enquanto de 46 a gente tem lá a volta da democracia, 67 a gente vem na consolidação do regime militar, mudando aí as prerrogativas das últimas. Então, após a instalação do regime militar em 64, foi mantido o funcionamento do Congresso Nacional. Contudo, seus poderes e prerrogativas eram controlados em nome da segurança nacional. Apesar de ter sido promulgada pelo Congresso Nacional, como foram outras cartas com caráter democrático, a Constituição de 67 consolidou o regime militar no Brasil, tendo como marca o autoritarismo e a reversão dos princípios democráticos preconizados na Carta de 46. Houve a concentração de poderes da União, como o Poder Executivo Federal mais forte, e supressão de garantias políticas com a adoção da eleição indireta para presidente da República por meio do Colégio Eleitoral. O texto foi diversas vezes emendado, ou seja, corrigidos, por meio de atos institucionais e atos complementares decretados entre 1964 e 69. O mais conhecido dele, e lembra disso, foi o Ato Institucional número 5, ou I-5, de dia 13 de dezembro de 68, que levou ao fechamento do Congresso Nacional. Então, quando a gente fala ato I-5, é o ato institucional número 5, que levou ao fechamento do Congresso Nacional, lá na época do regime militar. A supressão dos direitos e garantias do cidadão, a proibição de reuniões, a imposição da censura aos meios de comunicação, a expressões artísticas, a suspensão de habeas corpus para os chamados crimes políticos, a autorização para intervenção federal em estados e municípios e decretação do estado de sítio. E esse aqui é quando a gente fala de regime militar, quando as pessoas afirmam que seria bom nós voltarmos ao regime militar. É esse tipo de censura que nós teríamos. Nós que hoje somos totalmente livres, né? A gente passaria por isso. Então, é sempre interessante, pessoal, como ser humano, a gente aprender, como brasileiro, o que é nosso, o que a gente, quais os direitos que a gente tem que exigir, independente de qual partido, ou direita ou esquerda esteja lá no governo. A de 67, ainda, né? Considerado por historiadores como a Constituição de 69, a emenda constitucional número 1, de 69, foi, segundo o ministro Celso de Mello, nada mais que uma carta imposta autoritariamente por um triunvirato militar na ausência do presidente da República que havia falecido, o presidente Costa e Silva. Na concepção do decano do STF, essa emenda constitucional é uma carta constitucional envergonhada de si própria, imposta de maneira não democrática e representando a expressão da vontade autoritária dos curadores do regime. A história oficial, entretanto, reconhece apenas 7 as constituições brasileiras, de forma que a emenda constitucional de 69 é considerada apenas uma reinterpretação do texto de 67, decretada pela junta militar que governava o país após a morte de Costa e Silva. Então, lembre-se, cair na sua prova lá, a Constituição de 69, ela não existe, ela é apenas considerada uma emenda constitucional que é a releitura da de 67. Então, 69 não entra formalmente como uma das constituições do Brasil. E nós chegamos aqui na Constituição Cidadã, que é a nossa, né? Criada em 1988, há 35 anos. Então, não é a mais velha, né? Lembra que a primeira nós passamos por 65 anos. Então, essa, por mais que ela seja ainda antiquada, muitos, né? Muitos historiadores, muitos estudiosos consideram antiquada pela evolução que nós tivemos nesses últimos anos. E realmente é claro, né? Eu tenho 34 anos, nasci em 89. E eu sei como o mundo mudou, né? Eu acredito que você que está assistindo aqui também sabe a evolução que nós tivemos e a nossa Constituição continua a mesma. Então, essa reforma ainda é muito importante, mas essa é a principal para a sua prova. E a partir das próximas aulas, eu vou estudar apenas a Constituição de 88, tá? Então, a gente vai ler de forma resumida, vou te passar macetes para a hora da sua prova, e também você como cidadão, como estudante do ensino médio, que quer apenas conhecer a Constituição. Então, vamos lá. Considerada a Constituição Cidadã, porque ela teve participação das pessoas, a partir do governo do general Ernesto Geisel, com a aprovação da anistia para os exilados políticos, o processo de abertura política torna-se irreversível, sendo fortalecido durante o governo do general João Figueiredo, com a convocação de eleições via colégio eleitoral, após a rejeição da emenda constitucional que procurava restabelecer eleições diretas no Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 88, pela Assembleia Nacional Constituinte eleita em 87, a nova Constituição veio consolidar, oh meu Deus, a transição do regime militar para a nova república após 20 anos de repressão e direitos individuais tolhidos em nome do interesse do Estado. A nova Constituição é considerada uma das mais modernas, complexas e extensas do mundo. São 250 artigos, 99 emendas constitucionais e outras 6 emendas de revisão promulgadas em 93. O texto
elenca direitos individuais e coletivos e consagra a proteção ao meio ambiente, à família, aos direitos humanos, à cultura, à educação, saúde e, de forma inédita na legislação brasileira, traz um capítulo especial dedicado à ciência e à tecnologia. O texto também procura se autopreservar, impedindo a aprovação de emenda constitucional tendente a abolir as chamadas cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas. No regime federativo, separação de poderes, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto e universal e periódico. Ela permite o exercício direto da cidadania, também por meio de projetos de leis de iniciativa popular, e consagra os princípios de garantias dos direitos adquiridos nos atos jurídicos perfeitos e de coisa julgada, que a gente vai ver com detalhes lá quando a gente vai falando só sobre essa Constituição, tá bom? Assim, considerada muito analítica por uns ou ainda inacabada por outros, a Constituição de 88 chega a seus 35 anos, tendo por guardião o Supremo Tribunal Federal, o STF, função por ela mesma estabelecida no artigo 102. Então, esse aqui é o resumo das constituições e o Brasil. Então, nós chegamos aqui nas próximas aulas, a gente já começa com a Constituição, vocês vão ver que eu vou deixar o artigo mesmo, PDF da Constituição, e a gente vai lendo linha por linha. Vou colocar aí macetes para você resumir, para você aprender. Talvez você está trabalhando, você está só no ônibus escutando, então fica mais fácil para você estudar a Constituição sem ter dor de cabeça, tem que ler o livro todo. Então, vou estar aqui para ajudar você. Lembra, tá? Se você não curtiu, curte aqui o vídeo, compartilha, deixa comentários, deixa dúvidas que você tiver, o que você quiser saber, ou matérias que você quer aprender também por aqui. Deixa que a gente vai conversando, eu tenho certeza que vai ser ótimo para a sua aprovação. Eu tenho certeza que nos próximos meses você vai celebrar a sua tão sonhada vaga em concurso público, na sua tão sonhada estabilidade financeira. Bom, a gente se vê na próxima aula, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu estou aqui, é só me chamar aqui nos comentários. Tchau, tchau.